Deus está no controle a cuidar de mim, a cuidar de ti. Deus está no controle de todas as coisas, sim. Oi, galerinha, tudo bem? Quando eu estava estudando o meu devocional de número 26 sobre o retorno da família, que é o tema de hoje, esse cântico veio à mente e teve tudo a ver, porque me fez me recordar, fez com que eu me lembrasse de mais uma característica a respeito de Deus. Deus, ele é soberano, significa que ele está no controle de todas as coisas. E até mesmo a volta do seu filho Jesus, que veio a este mundo, estava no Egito, para que ele viesse novamente para a terra de Israel, estava de acordo com a vontade dele. Ele estava no controle de tudo, assim como ele está no controle da minha vida e da sua também. E olha, quando eu comecei a estudar o devocional de número 26, com a nossa referência de estudo hoje, que é a continuação de Mateus, capítulo 2, ontem nós estudamos até o versículo 18. Hoje nós vamos estudar do versículo 19 ao versículo 23. Eu me alegrei muito, sabe por quê? Porque no devocional anterior eu disse para vocês que nós iríamos ver o que iria acontecer com Herodes. E logo no 19 nos conta o que aconteceu. Ah, criançada, agora não adiantava mais Herodes, que ficava preocupado. Quem vai me tirar do trono? Quem vai tomar o meu lugar? Ele não precisava mais ficar preocupado, porque a Bíblia nos diz, lá no versículo 19, que Herodes, ele morreu. Olha o que diz aqui, ó. Já abriu a Bíblia? A minha está aberta. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor, lembra que é um anjo? É um mensageiro de Deus para anunciar a sua vontade. Apareceu em sonho a José no Egito. Tia, por que é tão importante este versículo? Porque, gente, nós já estudamos a respeito de profetas, que eram homens que anunciavam a vontade de Deus. E Oséias, o profeta Oséias, ó, há muito tempo falou a respeito disso. E nós também já falamos sobre este versículo no devocional anterior. Está Oséias, capítulo 11, versículo 1. Este sonho que José estava tendo e o anjo falando com ele, Oséias já tinha dito, ó, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Era exatamente o que ia acontecer, porque se você estiver estudando o versículo 20, como a tia Cássia está aqui, ó, feliz! Ai, eu fico tão feliz quando eu vejo Deus fazendo as coisas de uma forma tão perfeita, o plano dele se realizando. No 20 diz assim, disponha-te, toma o menino e sua mãe, vá para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Quem é que tinha morrido mesmo? Herodes. E como sempre, José era um homem que fazia o que era certo e ele obedecia a Deus. Ele não duvidava. A Bíblia diz que no versículo 21 ele fez exatamente o que o anjo mandou. Ele tomou o menino, a sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Só que, criançada, quando a gente continua lendo o versículo 22, algo trouxe preocupação à mente e o coração de José. Sabe o que era? Olha o que diz. Tendo, porém, ouvido que Arquilau reinava na Judéia. Por que será que esse nome é tão importante? Porque ele é filho de alguém, criançada. Olha o que continua dizendo. Em lugar do seu pai Herodes. Herodes, ele havia morrido. Não precisava mais ficar preocupado de não ser mais o rei dos judeus. Mas quando um rei morre, quem é que toma o trono? Quem é que vai herdar o trono? O seu filho. Eu imagino que José ficou preocupado com todos os acontecimentos antes deles terem ido embora.
Talvez ele tenha se lembrado das crianças que morreram. Lembra que nós estudamos no devocional de número 25 do sofrimento das mães que perderam os seus filhos? Eu imagino que José ficou preocupado com tudo isso. E a Bíblia diz assim: temeu de ir para lá. E sabe o que Deus fez? A Bíblia nos conta no versículo 22 que novamente Deus falou com José. Diz assim: por divina advertência, preveniu em sonho. Ou seja, Deus, sabendo dos pensamentos e do coração de José, como ele estava preocupado, porque o filho de Herodes estava reinando na Judéia, a Bíblia diz que Deus falou através de um sonho com José. E olha o que disse. Falou, prevenindo em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Criançada, nós já estudamos a respeito disso. Deus, ele fez planos maravilhosos e todos os planos nós vimos se cumprir na vida de Jesus. E quando ele fala a respeito de será chamado Nazareno, apesar de parecer que é algo bom, nem tanto assim, porque muitas pessoas não davam crédito para os nazarenos. Sabe quem é um deles? Era um discípulo que andou com Jesus. Você precisa se lembrar que não era tão fácil para os judeus acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Ele não veio de uma família importante. Se você se recorda das histórias que estudamos na EBD ou no culto infantil, José é o quê? Um carpinteiro. Jesus nasceu aonde? Numa estrebaria. Ele dormiu aonde? Numa manjedoura. Agora, vivendo em Nazaré, seria um nazareno? Ah, criançada, ninguém esperava isso do Messias. Eles esperavam que o Filho de Deus viesse nascer numa família importante. Fosse um guerreiro que lutaria contra os inimigos e libertaria os judeus. E quando um dos discípulos ficou sabendo que era um nazareno, que era o Filho de Deus, olha o que ele disse. João, capítulo 1, versículo 45 e o 46. Se você começar a ler a partir do versículo 43, você vai ver que é Jesus chamando alguns homens para segui-lo, para ser o seu discípulo, andar juntinho dele. E ele chamou Filipe. E Filipe ficou tão empolgado que ele foi contar para Natanael, que é onde começa o 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Eu tô pensando que para Natanael foi uma boa notícia. Para Natanael não parecia algo muito bom, não. Ele não dava crédito algum. Porque no 46 ele diz: perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe então olhou para Natanael e respondeu: vem e vê. E você acredita, criançada, que a opinião de Natanael mudou? Claro que mudou, porque se você ler o 49, olha o que ele diz. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O mais improvável aconteceu. O Rei de Israel, o Rei dos judeus, ele era um nazareno. E tudo isso, gente, para que se cumprissem as profecias que estão aqui, ó. Um dos profetas que nós estudamos bastante na primeira semana é o profeta Isaías. Lembra dele? E olha só, ele escreveu muitas coisas a respeito da vinda de Jesus, do seu nascimento. Mas um dos textos bem curiosos é o de Isaías, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Nós temos falado muito durante as semanas sobre a descendência de Davi. Lembra que Jesus viria da descendência de Davi?
Quem é Jessé? Jessé é o pai de Davi. E é interessante que essa palavra aí, né, das suas raízes, né, sairá um renovo. Esta palavra renovo nós também encontramos no texto de Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 2, justamente no versículo 2 tem essa mesma palavra. E lá no versículo 3, o 4, 5, fala sobre o sacrifício de Jesus, o sofrimento dele. Mas hoje nós vamos ler o 2, que diz assim: porque foi subindo como um renovo. Olha como é muito parecido, né? Um texto com o outro. Perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, me faz pensar, né? E Natanael, quando olhou, né, ficou sabendo de Jesus, viu Jesus, talvez foi a mesma impressão que ele teve. Quem é esse? Um nazareno? E por que a tia Cássia está lendo esses 2 versículos? Porque a gente estava estudando e a tia Cássia descobriu que nazareno é uma referência à palavra hebraica renovo. Então, o profeta Isaías já estava falando sobre um nazareno. Mesmo não estando a palavra nazareno, esse renovo é uma referência a Jesus. Ah, criançada, como é bom saber que vários profetas foram usados por Deus para mostrar para mim e para você que Deus, ele está no controle de tudo. E que os seus planos vão sempre se realizar, porque ele é fiel. Ele sempre cumpre o que diz. Sabe o que significa isso? Que Deus não faz nada de acordo com a minha vontade, com meus desejos, mas de acordo com aquilo que ele quer para mim e para você. Aquilo que ele determinou, porque ele é soberano. Ele está no controle de tudo. E eu vou terminar, antes de falar das atividades, lendo aqui no seu devocional, no finalzinho, dizendo assim, né? Diz no devocional: Deus planejou cada detalhe da vida de Jesus. Realmente, nós temos visto, né? Quantos profetas falaram e aconteceu exatamente como eles falaram. E ele fala uma coisa muito legal, ele diz: por isso você pode adorá-lo em espírito e em verdade. É o versículo da semana, João 4:24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Criançada, tá acabando o devocional de número 26, mas tem atividade para responder, tá bom? Pense aí, né? Porque o anjo do Senhor disse a José que ele estava livre para retornar a Israel, porque Herodes morreu. A resposta é essa. Próxima pergunta. Por que ele ficou com medo do homem que governava a Judéia? Lembra? Aquele era filho de Herodes. Aí ele vai dizer aí, né? Escreva o que o profeta disse no finalzinho do versículo 23. O Nazareno. E no finalzinho, ele diz aí, né? Depois que a tia leu sobre o Espírito e a verdade, ele dá a sugestão. Peça a Deus para fazer de você um verdadeiro adorador. Agradeça a Deus porque cada detalhe da vida de Jesus lembra a você que ele verdadeiramente é Deus. Gente, ele é Deus e ele está no controle de tudo. É ele quem cuida de mim, é ele que cuida de você. E eu só posso terminar cantando. Deus está no controle de todas as coisas, sim. Te espero amanhã no final da nossa semana no devocional de número 27.